Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar com você nesta nova manhã que o Senhor nos presenteou. Hoje eu quero compartilhar com você uma verdade que tem o poder de transformar completamente o seu dia, sua semana e até mesmo toda a sua vida. É uma verdade tão poderosa que pode mudar a forma como você enfrenta cada batalha, cada desafio, cada medo que insiste em tirar sua paz. Talvez você tenha acordado com o coração pesado, sentindo que o mundo inteiro está contra você, que as portas se fecham, que as pessoas te abandonaram ou que as circunstâncias parecem impossíveis de superar. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar nesta manhã. Se Deus está contigo, ninguém será contra ti. Esta declaração de Romanos, capítulo 8, versículo 31, não é apenas uma frase bonita. É uma promessa inabalável do nosso Pai Celestial. Eu te convido a permanecer comigo até o final desta oração da manhã, porque algo poderoso vai acontecer no seu coração quando você compreender o que significa ter o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Escreva nos comentários: Deus está comigo, para que juntos possamos declarar esta verdade. Prepare seu coração. Respire fundo e permita que o Espírito Santo traga renovação, coragem e uma fé inabalável para a sua vida hoje. Comece o dia com Deus, meditando nesta verdade transformadora. Se o próprio Criador dos céus e da terra está ao seu lado, que força neste mundo pode se levantar contra você e prevalecer? A pergunta que Paulo faz em Romanos capítulo 8, versículo 31, não é retórica, ela é uma declaração de vitória absoluta para todos aqueles que pertencem a Cristo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, quando escolhemos iniciar cada manhã reconhecendo sua soberania e seu amor incondicional por nós, algo sobrenatural acontece. As circunstâncias podem até continuar difíceis. Os desafios podem permanecer, mas nossa perspectiva muda completamente. Não estamos mais sozinhos enfrentando gigantes. Estamos acompanhados pelo Deus que derrubou os muros de Jericó, que fechou a boca dos leões, que transformou o mar em terra seca. Esta oração do dia não é apenas um momento de fé, é uma declaração de guerra contra todo medo, toda ansiedade, toda dúvida que tenta nos paralisar e nos fazer esquecer de quem está conosco. A história bíblica está repleta de exemplos poderosos de homens e mulheres que experimentaram esta verdade de forma real e transformadora. Pense em Davi, um jovem pastor que enfrentou um gigante armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas. O que fez a diferença não foi o tamanho de Davi nem a sua força física, mas a certeza absoluta de que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, Davi declara a Golias: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esta mesma confiança precisa habitar em nossos corações hoje. Ou lembremos de José, que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado e jogado na prisão injustamente. Tudo conspirava contra ele, mas Gênesis capítulo 39, versículo 2, nos diz que o Senhor era com José. E porque Deus estava com ele, tudo o que José fazia prosperava, até que ele se tornou governador do Egito. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele transforma até mesmo as traições em trampolins para o seu propósito. A promessa de Romanos, capítulo 8, versículo 31, não significa que você nunca enfrentará oposição, perseguição ou dificuldades. Significa que nenhuma dessas coisas poderá destruir você ou impedir o propósito de Deus para a sua vida. O próprio apóstolo Paulo, autor desta carta aos Romanos, enfrentou naufrágio, prisão, açoites, apedrejamento e inúmeras tentativas de tirar sua vida.
mas ele pôde declarar em Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esta é a diferença entre começar o dia com Deus ou começar o dia na sua própria força. Quando você inicia sua manhã reconhecendo que Deus está com você, você não nega a existência dos problemas, mas afirma a supremacia daquele que já venceu todos os seus inimigos. A oração da manhã nos reposiciona espiritualmente, nos lembrando de que não lutamos sozinhos e de que o resultado final já está garantido. Vamos orar. Senhor, nesta manhã abrimos nosso coração diante de Ti com gratidão e reverência, reconhecendo que Tu és o Deus que nunca nos abandona, que nunca nos desampara, que nunca nos deixa sozinhos. Declaramos agora mesmo a verdade poderosa de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Tu estás conosco, quem será contra nós? Pai, quantas vezes começamos o dia olhando apenas para as circunstâncias, para os problemas que parecem maiores que nós, para as pessoas que se levantam contra nossos sonhos. Mas hoje escolhemos começar o dia com Deus, fixando nossos olhos em Ti, lembrando que o Teu poder é infinitamente maior que qualquer oposição. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que duvidamos da Tua presença, pelas vezes em que agimos como órfãos quando somos filhos do Rei. Queremos colocar Deus em primeiro lugar em cada área da nossa vida, em cada pensamento, em cada decisão que tomarmos hoje. Que esta oração da manhã seja o início de um dia marcado pela Tua presença poderosa e pelo Teu amor inabalável. Pai Celestial, declaramos agora sobre nossa vida que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, como está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Sabemos que o inimigo pode tentar nos atacar, pode levantar adversários, pode criar situações difíceis, mas ele não pode nos destruir, porque Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. Nesta oração do dia, entregamos a Ti cada batalha que estamos enfrentando. Se há pessoas que se levantaram contra nós no trabalho, conspiram nas sombras ou falam mal pelas costas, nós as colocamos nas Tuas mãos. Tu és o nosso defensor, Senhor, e não precisamos lutar com as mesmas armas que o mundo usa. Ajuda-nos a responder com amor onde há ódio, com perdão onde há ofensa, com bênção onde há maldição. Que possamos ser reflexo do Teu caráter mesmo quando somos injustiçados. Pedimos que Tu toques o coração daqueles que se opõem a nós e que, se for da Tua vontade, transformes inimigos em aliados, assim como fizeste com Saulo de Tarso. Senhor, pedimos proteção especial sobre nossos filhos nesta manhã, que eles sejam guardados em todos os lugares por onde passarem, que nenhum mal os alcance, que nenhuma palavra de desânimo penetre em seus corações. Sabemos que vivemos em um mundo que constantemente ataca os valores que ensinamos, que tenta afastar nossos filhos dos Teus caminhos. Mas declaramos que se Tu estás com eles, ninguém será contra eles. Que cada criança e jovem desta geração experimente a Tua proteção sobrenatural. Coloca ao redor deles anjos guardiões. Remove de perto toda má influência, toda amizade tóxica, todo conteúdo que contamina a mente. Dá-lhes discernimento para escolher o bem e rejeitar o mal. Que desde cedo aprendam a começar o dia com Deus, desenvolvendo uma vida de oração e intimidade contigo. Para aqueles que ainda não têm filhos, mas desejam formar uma família, pedimos que Tu cumpras esse desejo no tempo certo e que prepares corações para serem pais segundo o Teu coração. Pai, levantamos diante de Ti a área profissional de cada pessoa que está fazendo esta oração da manhã.
Sabemos que muitos enfrentam ambientes de trabalho hostis, chefes injustos, colegas invejosos que desejam o mal ao invés do bem. Mas tu és o Deus que exalta os humildes e abaixa os soberbos. Se tu estás conosco, nenhuma conspiração profissional terá sucesso. Declaramos que portas que homens fecharam serão abertas por ti, que oportunidades que foram negadas serão restituídas em dobro, que promoções que foram bloqueadas virão no tempo certo. Para aqueles que estão desempregados, pedimos que esta seja a semana do milagre, que currículo enviados sejam vistos com bons olhos, que entrevistas resultem em contratações, que possamos trabalhar com excelência, não para agradar homens, mas para glorificar o teu nome, que cada tarefa realizada seja feita com dedicação, sabendo que trabalhamos para ti. Coloca Deus em primeiro lugar também no nosso trabalho, lembrando que o verdadeiro sucesso não está no reconhecimento humano, mas na aprovação que vem do céu. Senhor, tocamos na área da saúde agora. Quantos estão enfrentando diagnósticos difíceis, dores crônicas, doenças que a medicina não consegue curar? Mas tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades, como está escrito no Salmo capítulo 103, versículo 3. Declaramos cura sobre cada corpo que está doente, restauração sobre cada órgão que não está funcionando bem, renovação sobre cada sistema que está comprometido. Se Deus está conosco, a enfermidade não pode prevalecer. Pedimos cura para o câncer, para a diabetes, para a hipertensão, para as doenças autoimunes, para os problemas cardíacos, para tudo aquilo que atormenta o corpo. Mas também pedimos cura emocional e mental, Senhor. Muitos estão lutando contra a depressão, a ansiedade, o pânico, traumas do passado que ainda sangram no presente. Esta oração do dia é um decreto de liberdade sobre cada mente oprimida, cada coração ferido, cada alma machucada. Tu és o bálsamo que cura nossas feridas mais profundas. Restaura a alegria daqueles que perderam a vontade de viver. Devolve a esperança aos que só enxergam escuridão. Pai Celestial, abençoa agora nossos relacionamentos familiares. Sabemos que muitas vezes os maiores conflitos acontecem dentro de casa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges. Pedimos que tu restaures os laços que foram quebrados pela incompreensão, pelo orgulho, pela falta de perdão. Que possamos aprender a amar como tu nos amas, com paciência, com bondade, sem guardar rancor. Se há casamentos em crise, pedimos renovação do amor, restauração da confiança, cura das feridas causadas por palavras duras e atitudes egoístas. Que maridos e esposas voltem a se olhar com ternura, que reconheçam o valor um do outro, que escolham permanecer unidos mesmo quando tudo conspira para a separação. Para os solteiros que desejam encontrar um companheiro, pedimos que tu envies alguém que tenha o coração segundo o teu, alguém que os ajude a crescer na fé e não os afaste de ti. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar também nos relacionamentos, sabendo que quando tu és o centro, tudo mais se alinha. Senhor, pedimos proteção financeira nesta manhã. Sabemos que muitos estão enfrentando dificuldades econômicas, dívidas que parecem impagáveis, contas que se acumulam, necessidades básicas que mal conseguem suprir. Mas tu és o Deus que multiplica os pães, que faz jorrar água da rocha, que envia o maná no deserto. Declaramos prosperidade sobre cada vida que está fazendo esta oração da manhã. Não a prosperidade egoísta que o mundo busca, mas a provisão abundante que vem de ti e que nos capacita a ser bênção para outros. Abre portas de novas fontes de renda, multiplica o salário, cancela dívidas injustas, libera heranças retidas, desata nós financeiros que impedem o fluir da bênção. Pedimos também sabedoria para administrar bem os recursos que recebemos,
para não gastar com futilidades, mas investir naquilo que tem valor eterno. Que possamos ser generosos com os necessitados, fiéis nos dízimos e ofertas, gratos por cada centavo que passa por nossas mãos. Quando começamos o dia com Deus, reconhecendo que Ele é o dono de tudo, vivemos com mais contentamento e menos ansiedade. Pai, intercedemos agora por aqueles que estão atravessando o vale da solidão. Há pessoas que acordam todos os dias sem ter com quem conversar, sem receber uma mensagem carinhosa, sem sentir o calor de um abraço. A solidão dói, Senhor, e muitos estão sofrendo em silêncio. Mas Tu prometeste que nunca nos deixarias, nem nos desampararas, como está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Que cada pessoa solitária possa sentir a Tua presença de forma real hoje, que saiba que não está sozinha, porque Tu estás com ela. Envia pessoas certas para cruzar o caminho dos solitários, cria conexões verdadeiras, levanta amizades sinceras que edifiquem e não destruam. Ajuda-nos também a sermos sensíveis àqueles que sofrem calados ao nosso redor, que possamos ser instrumentos do Teu amor na vida de alguém. Esta oração do dia é um pedido para que nenhum coração se sinta abandonado ou esquecido, porque se Deus está conosco, temos a melhor companhia que alguém poderia desejar. Senhor, clamamos por aqueles que estão enfrentando batalhas judiciais, processos injustos, acusações falsas, situações legais que parecem sem solução. Tu és o juiz supremo, o advogado dos inocentes, o defensor dos oprimidos. Declaramos que a justiça prevalecerá, que a verdade virá à luz, que mentiras serão desmascaradas. Se há pessoas sendo perseguidas por fazer o que é certo, pedimos que Tu as fortaleças e que vindicação venha no tempo certo. Se há quem esteja sendo processado injustamente, pedimos que o caso seja arquivado, que testemunhas apareçam para defender, que provas surjam para inocentar. Para aqueles que esperam por decisões judiciais há anos, pedimos celeridade no processo, juízes íntegros que decidam com imparcialidade, advogados competentes que lutem com garra. Nenhum esquema montado contra os justos prosperará porque Tu estás com eles. Que possamos confiar não nos sistemas humanos, mas em Ti, que és o único justo. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, descansamos na certeza de que Ele peleja por nós. Pai Celestial, pedimos força para aqueles que cuidam de pessoas doentes ou idosas. Sabemos que é uma tarefa desgastante física e emocionalmente, que muitas vezes esses cuidadores se sentem exaustos, sozinhos, sem reconhecimento. Mas Tu vês cada gesto de amor, cada noite sem dormir, cada sacrifício feito em silêncio. Renova as forças desses guerreiros do cotidiano. Dá-lhes paciência nos momentos de irritação. Enche-os de compaixão quando a rotina pesar. Envia ajuda prática, seja através de familiares que se dispõem a dividir a tarefa, seja através de recursos financeiros para contratar apoio. Que esses cuidadores também sejam cuidados, que encontrem tempo para descansar, para se alimentar bem, para cuidar da própria saúde. Sabemos que quando começamos o dia com Deus, Ele nos capacita para tarefas que sozinhos jamais conseguiríamos realizar. Que cada pessoa que cuida de alguém sinta que não está sozinha nessa jornada, que Tu és o suporte invisível, mas real, que sustenta tudo. Senhor, levantamos diante de Ti todos os estudantes que estão enfrentando momentos decisivos em sua jornada acadêmica. A quem esteja se preparando para provas importantes, para vestibulares, para concursos públicos que podem mudar o rumo de toda uma vida. Pedimos que Tu dês concentração, memória aguçada, raciocínio rápido e sabedoria para interpretar as questões corretamente. Que a ansiedade seja expulsa e substituída pela paz que vem de Ti. Para aqueles que têm dificuldade de aprendizado, que lutam mais que os outros para entender as matérias,
Pedimos que tu abras o entendimento, que facilites a compreensão, que envies professores pacientes e métodos eficazes. Declaramos que nenhum obstáculo acadêmico será grande demais quando tu estás conosco. Que os estudos sejam não apenas para obter diplomas, mas para desenvolver o potencial que tu colocaste em cada um. Esta oração da manhã é um decreto de sabedoria sobre todos os que buscam conhecimento com propósito e integridade. Pai, intercedemos pelos que estão passando por mudanças significativas em suas vidas. Mudança de cidade, de emprego, de estado civil, de ciclo. Sabemos que o novo sempre traz insegurança, medo do desconhecido, saudade do que ficou para trás. Mas tu és o Deus que vai adiante, preparando o caminho, como fizeste com o povo de Israel no deserto. Pedimos que cada pessoa em transição sinta a tua presença de forma tangível, que tenha a certeza de que não está dando esse passo sozinha. Se a mudança foi escolhida, confirma que é a tua vontade. Se foi imposta pelas circunstâncias, transforma o que parecia derrota em vitória. Abre portas no novo lugar, envia pessoas certas para formar novos laços, dá adaptação rápida e bem-sucedida. Que possamos confiar que se Deus está conosco, não importa para onde vamos, estaremos sempre em casa, porque a nossa verdadeira morada está em Ti. Começar o dia com Deus significa ter coragem para enfrentar o novo sem medo. Senhor, clamamos por libertação para todos aqueles que estão presos em vícios e dependências que roubam sua dignidade e destroem sua vida. Há quem lute contra o álcool, as drogas, o cigarro, o jogo, a pornografia, os remédios controlados. São cadeias invisíveis, mas muito reais, que prendem corpo e alma. Mas tu és o Deus que quebra grilhões, que abre portas de prisões, que proclama liberdade aos cativos, como está escrito em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Declaramos liberdade agora mesmo em nome de Jesus sobre cada vida escravizada. Que o desejo pelo vício seja quebrado, que a força de vontade seja renovada, que oportunidades de tratamento apareçam. Envia pessoas para apoiar na jornada de recuperação, grupos de ajuda, clínicas acessíveis, famílias que acolham ao invés de julgar. Se Deus está com aquele que deseja se libertar, nenhuma dependência resistirá. Esta oração do dia é um grito de guerra contra tudo que mantém as pessoas acorrentadas, longe do propósito para o qual foram criadas. Pai Celestial, pedimos que Tu abençoes os empreendedores, aqueles que sonham em construir algo próprio, que arriscam tudo para iniciar um negócio, que trabalham muito mais que 8 horas por dia perseguindo uma visão. Dá-lhes criatividade para inovar, coragem para investir, sabedoria para tomar decisões difíceis, resiliência para não desistir quando os resultados demorarem. Que cada empresa iniciada com propósito de abençoar e não apenas de enriquecer, seja próspera. Multiplica os clientes, aumenta as vendas, facilita o acesso a crédito, conecta com fornecedores confiáveis e parceiros honestos. Livra de roubos, fraudes, calotes e de todo tipo de perda. Que possamos lembrar sempre de colocar Deus em primeiro lugar, também nos negócios, buscando a Tua direção antes de assinar contratos, consultando a Tua vontade antes de expandir, honrando-Te com os lucros que vierem. Quando Deus está conosco nos empreendimentos, até o que parecia impossível se torna realidade. Senhor, intercedemos pelos professores, pelos educadores que dedicam sua vida a formar outras vidas. Sabemos que é uma profissão desafiadora, muitas vezes desvalorizada, mal remunerada, sem o reconhecimento que merece. Mas Tu vês o valor do trabalho deles, Senhor, e não deixarás sem recompensa. Dá-lhes paciência para lidar com alunos difíceis,
sabedoria para transmitir conhecimento de forma clara, criatividade para tornar as aulas interessantes, amor pelos estudantes que vai além do salário. Protege-os de burnout, de doenças vocais, de estresse emocional. Que encontrem alegria na profissão que escolheram e vejam frutos do que plantam. Para aqueles que ensinam em condições precárias, sem estrutura adequada, pedimos que as autoridades sejam sensibilizadas a investir mais na educação. Esta oração da manhã é também uma declaração de que, se Deus está com os mestres, eles conseguirão plantar sementes que brotarão mesmo em solo árido. Pai, levantamos agora todos os profissionais da saúde que salvam vidas diariamente. Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, todos que trabalham para curar, aliviar dores, trazer conforto. Pedimos que Tu sejas a sabedoria deles, que guide suas mãos em cada procedimento, que ilumine suas mentes em cada diagnóstico. Dá-lhes discernimento para identificar doenças rapidamente, habilidade para realizar cirurgias com perfeição, compaixão para tratar cada paciente com humanidade. Protege-os de contaminações, de processos judiciais injustos, de esgotamento físico e mental, que possam exercer a medicina como um ministério de amor e não apenas como uma profissão. Fortalece especialmente aqueles que trabalham em emergências, em UTIs, em situações de grande pressão, onde as decisões precisam ser rápidas. Quando começamos o dia com Deus, Ele capacita para muito além das nossas competências naturais, usando-nos como instrumentos de Sua graça curadora. Pai, também levamos a Ti os relacionamentos que estão em crise, casamentos à beira do divórcio, amizades rompidas, famílias divididas por brigas e desentendimentos. O medo de perder essas pessoas, de ver tudo se desfazer, de não conseguir restaurar o que foi quebrado, está causando muita dor. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação. Tu vieste ao mundo para nos reconciliar com o Pai. Tu podes restaurar qualquer relacionamento. Então pedimos, derrama o Teu amor nesses corações endurecidos. Quebranta o orgulho que impede o perdão. Traz arrependimento onde há erro, traz humildade onde há soberba, que as pessoas possam se olhar nos olhos novamente e conversar com sinceridade. Que as mágoas sejam curadas, que as ofensas sejam perdoadas, que um novo começo seja possível. Senhor, restaura os casamentos. Que os cônjuges se lembrem do amor que os uniu no início. Que possam superar as diferenças, aprender a se respeitar, voltar a se admirar, que nenhuma família seja destruída, mas que todas sejam restauradas pelo Teu poder. Senhor, queremos orar pelos estudantes que estão enfrentando desafios acadêmicos, provas difíceis, matérias complicadas, pressão para passar no vestibular ou em concursos. O medo de reprovar, de não conseguir, de decepcionar os pais, está causando muita ansiedade. Senhor, dá sabedoria a esses jovens, que possam compreender o que estudam, que tenham clareza mental na hora das provas, que consigam lembrar do que aprenderam. Que o estudo não seja um fardo, mas uma oportunidade de crescimento. Afasta o desânimo, a preguiça, a procrastinação. Dá disciplina para estudar, foco para se concentrar, perseverança para não desistir. Senhor, abençoa também os professores, que eles tenham paciência para ensinar, criatividade para tornar as aulas interessantes, amor pelos alunos. Que o ambiente escolar seja um lugar de aprendizado, mas também de acolhimento. Que nenhum estudante se sinta incapaz, mas que todos possam descobrir os seus talentos e desenvolver o seu potencial. Coloque Deus em primeiro lugar também nos estudos, e o sucesso virá. Senhor, intercedemos pelas mães solteiras que carregam sozinhas o peso de criar e educar seus filhos. Quantas dormem pouco porque trabalham muito?
deixam de comer para que os filhos não passem fome, abrem mão dos próprios sonhos para investir no futuro das crianças. Pai, Tu vês cada lágrima derramada em silêncio, cada oração sussurrada na madrugada, cada esforço sobre-humano que fazem. Pedimos que Tu sejas o Pai presente na vida dessas crianças, que supras a ausência da figura paterna, que proveja tudo o que elas precisam. Multiplica o salário dessas mães, abre portas de empregos melhores, envia ajuda de onde menos esperam. Dá-lhes saúde para continuar, força para não desanimar, sabedoria para educar com equilíbrio entre firmeza e afeto. Levanta pessoas para apoiá-las, seja com babá gratuita, seja com doações, seja simplesmente com uma palavra de encorajamento. Esta oração do dia é uma declaração de que se Deus está com essas guerreiras, elas vencerão todas as batalhas. Pai Celestial, clamamos pelos que estão presos injustamente ou que, mesmo culpados, desejam sinceramente uma nova chance. O sistema prisional é duro, desumano e muitos perdem a esperança ali dentro. Mas Tu és o Deus que encontra pessoas até nas masmorras, como encontraste Paulo e Silas. Toca nos corações dos encarcerados, leva a arrependimento genuíno onde há rebeldia, planta sementes de transformação onde só havia revolta. Que possam encontrar a Cristo mesmo atrás das grades e que essa conversão seja real, mudando-os de dentro para fora. Pedimos também pelos seus familiares que sofrem do lado de fora, especialmente pelas esposas e filhos que carregam o estigma. Fortalece essas famílias. Não permitas que sejam destruídas pela situação. Para aqueles que já cumpriram pena e saíram, pedimos que encontrem oportunidades de recomeço, que o preconceito não os impeça de trabalhar, que possam reconstruir suas vidas com dignidade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, até o passado mais sombrio pode ser redimido. Senhor, pedimos por todos aqueles que vivem em áreas de risco, em comunidades dominadas pela violência, onde tiroteios são rotina e o medo é companheiro constante. Crianças que vão para a escola ouvindo tiros, adultos que trabalham sem saber se voltarão vivos, famílias inteiras reféns do crime organizado. Pai, clama por essas vidas preciosas que muitas vezes são esquecidas pela sociedade. Envia a Tua proteção como um escudo invisível. Ordena aos Teus anjos que acampem ao redor dessas casas. Levanta autoridades que se importem genuinamente com essas comunidades e invistam em transformação social. Fortalece as igrejas que atuam nessas áreas, os projetos sociais que oferecem alternativas para crianças e jovens, os líderes comunitários que lutam por mudanças. Se Deus está com aqueles que habitam em lugares perigosos, nenhuma bala perdida os atingirá, nenhum mal prevalecerá. Esta oração da manhã estende um manto de proteção sobre cada favela, cada periferia, cada lugar onde a presença de Deus parece distante, mas onde Ele, na verdade, está mais perto ainda. Senhor, queremos orar agora pelos idosos. Muitos estão enfrentando o medo da solidão, da doença, da morte. Estão vendo o corpo enfraquecer, a memória falhar, a independência diminuir. Alguns se sentem um fardo para a família. Outros se sentem esquecidos e abandonados. Senhor, conforta essas pessoas, que elas saibam que têm valor, que são amadas, que suas vidas têm significado, que possam envelhecer com dignidade, recebendo o cuidado e o respeito que merecem. Levanta filhos e netos que honrem os seus idosos, que dediquem tempo para conversar, que demonstrem carinho, que nenhum idoso seja negligenciado ou maltratado. Senhor, dá saúde para que possam aproveitar essa fase da vida. Dá paz para que não tenham medo do futuro, que possam viver cada dia com gratidão, celebrando as bênçãos que receberam ao longo da vida.
E quando chegar o momento de partir, que possam ir em paz, sabendo que uma eternidade gloriosa os aguarda. Não temas, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Pai, também levamos a ti as crianças. Tantas delas estão crescendo em ambientes difíceis, enfrentando situações que nenhuma criança deveria enfrentar. Violência, abuso, negligência, pobreza. O medo está roubando a infância dessas crianças. Senhor, protege os pequeninos, livra-os de todo mal, coloca anjos ao redor deles para guardá-los. Levanta pessoas para denunciar abusos, para oferecer ajuda, para adotar e dar um lar seguro. Que nenhuma criança seja prejudicada, mas que todas possam crescer em ambientes saudáveis, cercadas de amor e cuidado. Senhor, abençoa também as crianças que estão em lares cristãos, que elas possam conhecer o teu amor desde cedo, que cresçam na tua palavra, que desenvolvam uma fé genuína. Que os pais tenham sabedoria para educá-las, paciência para corrigi-las, amor para acolhê-las. Que sejam criadas no temor do Senhor e se tornem homens e mulheres de Deus. Senhor, intercedemos agora pelos casais que estão enfrentando a dor da infertilidade, que sonham em gerar uma vida, mas os meses passam e o teste continua negativo. Essa dor é silenciosa, mas profunda. Pai, e tu conheces cada lágrima derramada. Pedimos que tu abras as madres que estão fechadas, que cures problemas de fertilidade tanto no homem quanto na mulher, que realizes o milagre que só tu podes fazer. Para aqueles que estão fazendo tratamentos médicos, pedimos que os procedimentos sejam bem-sucedidos, que os óvulos sejam saudáveis, que os embriões se desenvolvam, que a implantação aconteça. Para os que estão considerando adoção, facilita o processo burocrático, envia a criança certa no tempo certo, prepara os corações para amar como se fosse filho biológico. Que possamos confiar no teu tempo, lembrando que Sara teve Isaac na velhice, Ana teve Samuel depois de anos de oração, Isabel teve João quando todos achavam impossível. Se Deus está conosco, nenhum sonho de ser pai ou mãe morrerá. Começar o dia com Deus é entregar até nossos sonhos mais íntimos em suas mãos. Pai, clamamos pelos que vivem com doenças mentais, aqueles que batalham contra a depressão profunda, a bipolaridade, a esquizofrenia, o transtorno obsessivo-compulsivo. Sabemos que essas doenças ainda carregam estigma e preconceito, que muitos sofrem em silêncio com medo de serem julgados. Mas tu não julgas, Senhor. Tu acolhes e curas. Pedimos que cada pessoa com transtorno mental encontre o tratamento adequado, os medicamentos certos, os profissionais capacitados que saibam lidar com sensibilidade. Que as famílias aprendam a apoiar sem cobrar, a compreender sem minimizar o sofrimento. Liberta das vozes acusadoras, dos pensamentos suicidas, das crises de pânico paralisantes. Esta oração do dia é uma declaração de cura e restauração mental, pois se Deus está conosco, até a mente mais confusa pode encontrar clareza, paz e equilíbrio novamente. Senhor, somos gratos porque tu sempre nos ouves. Obrigado pela tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonares. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos debaixo da tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de encorajamento. Deixe o seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão a sua fé.
Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre a sua vida.